Oi pessoal, bom dia. Eu vim aqui para a gente fazer a correção das atividades do recesso, aquelas atividades que eu deixei no período de 23 de março a 20 de abril. Foram 4 atividades. A atividade 1, ela se referia às mudanças de estado físico da matéria, as mudanças e suas transformações, né? A atividade em si, ela era simples, tá? Eu pedi que vocês buscassem exemplos cotidianos, né? Então, coisas de dentro de casa mesmo. Algumas pessoas podiam tirar foto, outros podiam, né, fazer só no descritivo mesmo. E eu pedia que vocês explicassem a nível submicroscópico, quer dizer, a nível molecular. Que tipo de explicação são essas, né? Então, quando nós estudamos a matéria no seu estado sólido, líquido e gasoso, o que é que a gente aprendeu? Que quando a matéria ela tá no seu estado sólido, as moléculas elas estão bem próximas, né? No arranjo linear, com pouquíssima movimentação, elas vibram em torno delas mesmas. Quando a gente coloca energia no sistema, elas vão, essa movimentação ela aumenta. Então, esse arranjo é quebrado e elas vão aumentar o espaço entre elas. Elas acabam ficando mais distantes com uma agitação maior. E quando você coloca mais energia, elas vão aumentar esse espaço ainda mais. Então, a gente tem a passagem do sólido para o líquido. E quando você aumenta ainda mais esse espaço, você tem a passagem do líquido para o gasoso. Que tipo de exemplos que a gente poderia dar assim do nosso cotidiano? Então, por exemplo, nós temos a passagem, a transformação, né, da vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso. Então, o que acontece? As partículas, elas estão próximas, né? Não tão juntas, próximas, com uma certa agitação. Mas quando você coloca calor no sistema, elas vão aumentar essa agitação e vão aumentar o espaço entre elas. Então, você tem a passagem do líquido para o gasoso. Essa é a explicação a nível molecular. E que exemplos que a gente tem? Então, a gente tem a evaporação, é aquela que acontece no ambiente natural, que a gente não faz nada para acontecer. Então, uma roupa secando no varal, coisa que a gente coloca e espera acontecer naturalmente, tá? Isso é um exemplo do cotidiano. Um box. Você tomou banho e não ficou uma poça d'água? Se deixar até o dia seguinte, esse box não vai secar sozinho? Então, isso é natural, que acontece naturalmente, sem a gente fazer nada, tá? Então, isso é uma evaporação. Ainda dentro da vaporização, nós temos ebulição, quando a gente coloca uma fonte de calor e a gente faz a fervura, né? Então, por exemplo, a fervura da água. E temos a calefação, que é aquela mudança abrupta da temperatura. Lembra que eu falei da frigideira fervendo e que faz o tsh? Isso é um exemplo de calefação. Que outros exemplos a gente tem? Nós temos, então, a solidificação, por exemplo. Então, eu tenho a água no estado líquido, e aí a gente vai fazer ela passar para o estado sólido. Então, o que a gente faz? A gente tira
energia do sistema quando coloca no congelador para produzir gelo. Então as partículas elas vão diminuir a sua agitação, elas vão se aproximar, vão fazer um arranjo linear e vão praticamente ter a sua movimentação vibrando entre si. E daí a gente forma o gelo. Mas aí eu posso fazer o contrário. Eu quero água e ela não está gelada. Aí eu vou colocar gelo na água. Então eu vou fazer o quê? A fusão, que é a passagem, ó, já tá, ó, pingando. Ele já tá passando de sólido para líquido. É a fusão. Então o que está acontecendo aqui? As partículas, elas já estão recebendo calor e elas já estão aumentando o seu grau de agitação. E tem também aqui da garrafa, a gente fez esse aqui em sala de aula, inclusive, né? Ó, lembram que a garrafa, na verdade, nós temos água aqui em forma de vapor, ela encosta na garrafa gelada e ela vai condensando. Então, essa é a atividade 1. Na atividade 2 é a aplicação da lei de conservação das massas e de proporção. Na questão 1, nós vamos aplicar a lei de Lavoisier no experimento 1, né? Pela lei da igualdade, vamos achar o valor de x, e no experimento 2, nós vamos aplicar a proporção e achar o valor de y e z. Na questão 2, vamos montar a equação e pela igualdade, vamos achar o valor de x. No exercício 3, a alternativa correta é a D, lembrando que ao queimar papel, nós estamos num sistema aberto e perdemos reagentes, né, nos produtos, e na queima da palha de aço nós estamos incorporando óxidos. E no 4, nós vamos ter tanto a lei de Lavoisier e a de Proust confirmadas, lei da igualdade e da proporção. Na atividade 3, vamos construir um mapa mental, que é a evolução dos modelos atômicos, lembrando que um mapa mental deve ser colorido, com desenhos. E a atividade 4, vocês tinham que assistir os vídeos do Mago da Física e responder as seguintes questões. Eu pedi que vocês construíssem um disco de Newton. Para finalizar a correção das nossas atividades, eu pedi que vocês fizessem um disco de Newton. Então, tinha que fazer, né, uma circunferência numa cartolina, dividir em 7 partes iguais e pintar cada parte com uma cor: violeta, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, ciano. E depois a gente tinha que girar rapidamente para fazer a composição branca. O branco, ele não vai ficar um branco perfeito, por conta da incidência da luz que vai bater de forma diferente em cada composição de cor.
Tá bom? Vamos tentar ver como é que vai ficar? Eu coloquei no ventilador porque eu achei que era a forma mais rápida, né, da gente poder visualizar ele girando.